escolha que eu já fiz. Eu cheguei na igreja com um problema na família, né? Meu pai era viciado, minha mãe era viciada, eles bebiam muito. E eu me lembro que meu pai, ele passava mal dentro de casa devido à bebida, e ele manifestava mesmo em casa, e ele levantava os móveis, assim, era uma coisa que marcou para mim, porque eu era menor e eu já via tudo isso acontecer. É que um dia a minha mãe foi na igreja, convidada por uma pessoa, e eu fui junto com ela, e daquele dia ali eu nunca mais saí. Como o Tailan falou, eu também cheguei na Igreja Universal com a vida destruída, com meus 15 anos de idade, com muita mágoa do meu pai, complexos, me sentindo inferior, rejeitada. Quando eu cheguei, eu vi nas outras pessoas algo de diferente. Uma obreira me atendeu, me chamou para força jovem, e eu via nela algo diferente. Ela estava sempre sorridente, com aquele brilho no olhar, e eu não me via assim. Quando eu ouvi falar do Espírito Santo e que ele preencheria todo aquele vazio, eu vi ali, eu falei, eu preciso desse Espírito Santo. E aí eu comecei a buscar, eu deixei todas aquelas amizades, tudo aquilo de errado, perdoei meu pai, perdi meu coração de mágoa, né? E comecei a buscar o Espírito Santo. O que me fez permanecer foi a fé que eu pude ver naquele dia. Quando nós entramos na igreja, era até uma concentração, eu pude ver que o pastor que estava ali no altar, ele estava mostrando que a situação que a gente estava passando poderia mudar. Eu era uma pessoa carente de atenção. Eu era filho único, então dá para perceber que eu tinha toda a atenção. Quando eu cheguei na igreja, eu vi tudo ser diferente. Eu pude ver que a atenção que eu precisava não estava em pessoas, e sim eu buscava preencher algo de uma maneira, mas o que podia preencher era o Espírito Santo. Eu tinha um sonho de ser jogador de futebol. Eu comecei a jogar futebol aos meus 8 anos de idade. Era o meu sonho, como de toda criança. E aí eu comecei, aquilo realmente, quando eu estava indo, até eu conhecer a fé, era algo muito bom. Mas depois eu percebi que não era tudo, que tinha algo maior. Quando o obreiro que me acompanhou falou do Espírito Santo para mim, eu percebi que aquilo mais não tinha sentido. Era o meu sonho, ao mesmo tempo deixou de ser o meu sonho. Surgiu o desejo de fazer obra no altar foi logo quando eu recebi o Espírito Santo, porque quando ele vem, você tem aquela vontade, aquele desejo ardente de falar para as pessoas o quê? Que existe um Deus que pode tudo, um Deus que está ali com você, que vai te ajudar. Então foi ali, eu já tive vontade, desejo de servir. Aí eu quis ser levantada obreira, fui levantada obreira. E vi as esposas, né, servindo. Eu vi que elas podiam estar ali 24 horas, dedicando a sua vida em servir ao Senhor. E no altar, a gente tem essa oportunidade, né, de poder estar a maior parte do tempo se dedicando em serviço à obra de Deus. Eu me lembro que chegou um pastor solteiro até na igreja, e eu vi a vida dele ali, e eu falei, caramba, eu quero ter essa vida para mim. E daquele dia em diante, eu decidi não ser mais jogador de futebol. Eu decidi fazer a obra no altar. Naquele dia, foi a melhor escolha que eu tomei. Eu vi tudo que nós vivemos, e no decorrer do tempo eu fui vendo o que as pessoas passavam. O que cada pessoa sofria, o sofrimento delas, e o desejo de levar aquilo que eu recebi, cada vez mais ia crescendo. E esse pastor, ele um dia me falou que não existia nada melhor do que ver uma pessoa chegar com uma vida destruída na igreja e ela ter uma vida transformada. O batismo com o Espírito Santo na minha vida foi o ápice, eu posso dizer. Eu não tinha nada, eu era vazio, não tinha paz. E quando eu recebi o Espírito Santo numa quarta-feira à noite, foi algo que marcou, algo extraordinário. Eu estava louco que a reunião acabasse para poder levar para todo mundo, para os meus amigos,
para os meus familiares o que eu tinha recebido, o tesouro que estava dentro de mim. Eu não trocaria a vida que eu tenho hoje embora muitos amigos falaram para mim assim, você vai perder a sua juventude, você vai perder, de fato eu não perdi. O prazer de olhar para as pessoas e ver a mudança de vida, a esperança no olhar de cada pessoa que chega na igreja, eu não trocaria isso por fama, por nada. Assim. Fazer obra no altar ao lado da minha esposa é muito bom, porque nós temos a nossa vida realizada, nós somos felizes, nós fazemos aquilo que amamos. Nós um dia sonhamos estar aqui e hoje nós estamos vivendo a realização do nosso sonho. Eu sou totalmente feliz e realizado em fazer a obra no altar. E lá atrás foi a melhor escolha que eu fiz. A melhor escolha que eu já fiz.